Como todos sabemos, uma das crenças mais amplamente aceitas no meio judaico diz respeito a Yemot HaMashiach, os dias do Mashiach ou a era messiânica. A tradição judaica acredita em um futuro rei messiânico, um futuro rei davídico, da linhagem de Davi, que virá então, no fim dos dias, para reunir o povo de Israel, congregar as tribos na sua terra, a reconstruir o templo, que seria o terceiro templo, apregoar paz ao mundo e ampliar o conhecimento da lei divina, a Torá. E como vivemos tempos conturbados, sempre que vivemos tempos conturbados, ou grande opressão sobre o povo de Israel, é natural que essa esperança se acenda, é natural que essa esperança ganhe força no meio judaico. E em momentos como os que vivemos hoje, especificamente, no ano de 2020, em que nós temos uma pandemia, que é uma epidemia a nível global, especificamente do Covid-19, novo coronavírus. Essa esperança messiânica nós vemos então reacender novamente, e muitos têm recorrido a alguns expedientes da própria tradição judaica para determinar ou para de alguma forma dizer que esse futuro rei messiânico está às portas, está prestes a ser revelado ao mundo e que com ele então virá a redenção final do povo de Israel. A pandemia global da Covid-19, que é transmitida pelo novo coronavírus, serve então de embasamento para muitos irem buscar nos livros da tradição, nas obras tradicionais do judaísmo, algum respaldo para essa crença de que há a iminência da vinda do Messias, a fim então de que o mundo possa ser redimido, o povo judeu possa ser redimido, o seu templo ser reconstruído, e então todas as coisas voltarem a ser como na era de ouro em que os judeus viveram sob o domínio do rei Davi. A situação realmente está bastante grave em todo o mundo. Nós sabemos de muitos casos, realmente a pandemia está tomando conta de várias nações. As notícias não são muito boas. Temos uma alta taxa de mortalidade. É um vírus bastante perigoso, letal, facilmente transmissível. E tudo isso então só reforça essa compreensão, só reforça essa especulação de que estamos vivendo de fato o fim dos dias. Muito bem. Algumas dessas pessoas então têm usado um texto que se encontra na Parashat Bo, no livro do Êxodo, capítulo 12, verso 9, que diz o seguinte: Al tochlu mimenu na, uvashel mevushal bamaim, ki im tzeli esh rosho, al kiraav ve'al kirbo. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e suas entranhas. Esse texto parece não aludir a nada da era messiânica, ou dos dias do Mashiach, ou da vinda do Mashiach. Porém, é preciso contextualizá-lo. Esse texto fala da festa de Pesach, a festa da Páscoa judaica. E aqui temos então uma mitzvah, uma ordem para o povo judeu, que eles não deveriam comer do cordeiro pascal, do cordeiro de Pesach, nada que fosse cru, nem cozido em água, mas sim assado no fogo, com todas as suas partes, com a cabeça, os seus pés e também as suas entranhas. Bom,
Mesmo depois dessa explicação, nós continuamos ainda sem ver nenhum vínculo com o advento do Messias. Pois bem, essas pessoas utilizam-se então do comentário do Rashi, que foi o maior exegeta judeu de todos os tempos, o comentário dele justamente sobre o verso 9 do capítulo 12 de Êxodo, que nós veremos a seguir. Nesse comentário, o Rashi diz o seguinte: pegando a parte do texto, Al tochlu mimenu na, não comereis dele nada cru, ele comenta, She'eino tzalui kol tzorko koroná belashon aravi. Não comereis dele nada cru, e o Rashi comenta, aquilo que não é assado o suficiente, chama-se na língua árabe. Al tochlu mimenu na, she'einu tzalui kol tzorko koroná belashon aravi. Essa parte em destaque amarelo, que vocês podem ver na tela, nós lemos em hebraico corona, ou seja, uma alusão, segundo essas pessoas, ao vírus, corona. Porém, a tradução abaixo significa simplesmente chama-se na. Na, então, é uma palavra da língua árabe, mais corretamente falando, da língua persa, por assim dizer, que tem a ver com a ideia de cru, algo que não é cozido. E a partir daqui, então, que constroem o argumento que o Rashi estaria fazendo uma referência cifrada ao vírus corona. Pois bem, vinculado à ideia da Páscoa, da Pessah, porque nós estamos justamente estamos muito próximos do festival de Pessah. E acontece que esse rampante do vírus corona está realmente ganhando muita força justamente antes do festival de Pessah. Por conta disso, eles associam essa frase do Rashi, Corona, como sendo uma alusão, talvez involuntária, do Rashi ao vírus corona. Mas será que isso procede? Será que isso tem fundamento? Eles vão um pouco mais adiante e citam também o comentário do Baal HaTurim sobre esta passagem. Onde o Baal HaTurim, sobre Êxodo 12:9, na verdade, ele comenta: E o comereis. Há 4 menções dessa palavra na tradição da Messorá, e 2 delas estão relacionadas ao tópico de Pessah. Em outro lugar está escrito: Aharon e seus filhos o comerão, a respeito da ordenação dos Coanim. Assim como lá eles foram ordenados, e não saireis da entrada da tenda da reunião, também aqui, e nenhum de vós saireis da porta da sua casa. E em outro lugar, mas os que colhem dele comerão, o que conecta a redenção final com a redenção inicial. Como vocês podem perceber, o Baal HaTurim cita aqui alguns modelos interessantes, de momentos em que fala-se que as pessoas não devem sair das suas casas, não devem sair pelas suas portas. No caso, Aarão e os sacerdotes não deveriam sair da entrada da tenda da reunião, aonde os israelitas não deveriam sair da porta da sua casa, deveriam estar trancados em sua casa, em suas casas. Então, eles associam essa noção à quarentena e ao isolamento social que todos nós estamos experimentando no dia de hoje. Ou seja, estamos literalmente trancados em nossas casas sem poder sair por conta, do vírus e por prevenção para que o contágio não seja ainda maior. Então, eles acreditam também que o Baal HaTurim teria de alguma forma previsto esse encarceramento involuntário, esse isolamento social, essa quarentena que estamos passando, como sendo uma alusão à redenção final, justamente às portas de Pessah. Justamente quando os israelitas lá no começo, na redenção, no êxodo do Egito, eles também ficaram trancados em suas casas,
para que então o Malach Hamavet, o anjo da morte, passasse e então fizesse a sua última obra, que seria a morte dos filhos primogênitos dos egípcios. Da mesma forma, então, eles comparam com a situação atual em que os judeus estariam trancados em suas casas, segundo o comentário do Rashi, aonde haveria uma conexão, então, entre a redenção inicial do Êxodo e a redenção final, supostamente, nesses momentos que estamos vivendo. É claro que tudo isso causou realmente um grande alvoroço entre muitas pessoas, porque elas veem aqui realmente alguma conexão com a situação que estamos vivendo, com a época de Pessah, com o Corona, lá no comentário do Rashi. Enfim, criou-se todo um cenário em cima dessas passagens e desses comentários. Porém, nós precisamos agir com bom senso, precisamos agir com racionalidade. O primeiro ponto que eu gostaria de salientar aqui, justamente no comentário do Rashi, é que isso não é nada mais, nada menos do que um encontro de duas palavras que na verdade nem significam corona no hebraico, porque é escrito de outra forma, nós escrevemos corona de outra forma em hebraico, mas está ok, vamos considerar o som, então, corona, representando corona. Há muitos exemplos de casos de encontros de palavras no texto bíblico, eu diria, né? Mais ainda do que no comentário do Rashi, no texto bíblico mesmo, que também poderiam resultar em algum tipo de, previsão ou antecipação de eventos ou coisa parecida. E essa argumentação, ela é rasa demais. Esse tipo de argumentação é realmente bastante frágil, porque a partir desses encontros nós poderíamos criar cenários e poderíamos até mesmo encontrar justificativas para coisas que naturalmente não tem embasamento na Torá, não tem embasamento em nada, senão na especulação. Para provar isso, eu gostaria de mostrar para vocês o Salmo 28, verso 8, aonde se diz: Hashem os lamo, uma os yeshuot meshihohu. Traduzindo, Hashem é a força deles, ele é a fortaleza da salvação do seu ungido. Ora, nós temos aqui um encontro muito interessante, de duas palavras em destaque amarelo. Se eu levar em conta que aquilo que acontece no comentário do Rashi é algo revelado, é algo antecipado, eu também poderei vir aqui no Salmo 28, verso 8, e usar essas palavras que estão em destaque amarelo para justificar a ideia de um pretenso Messias que até hoje é cultuado pela ampla maioria da humanidade. Por quê? Nós temos exatamente nesses dois destaques amarelos uma alusão ao nome Yeshua e Mashiach. Caso eu não considere as vogais, obviamente. Assim como não se faz, por exemplo, em outros casos dessas especulações. As letras que não estão em destaque amarelo, que fazem parte da palavra, são apenas sufixos, então não fazem parte da raiz da palavra. Poderíamos então usar esse argumento também. E então, será que faria algum sentido? Será que encontraríamos algum sentido aqui? Pois bem, eu gostaria muito que as pessoas que advogam essa noção, essas ideias ou essas especulações messiânicas e pseudo-messiânicas, que elas não se apegassem a esses pontos frágeis e temerários de interpretação. Primeiramente, porque nós podemos criar cenários, como eu mostrei para vocês, e como eu provei para vocês, podemos realmente criar cenários e justificativas para qualquer coisa. Esse tipo de abordagem não é uma abordagem racional, não é uma abordagem exegética, competente. É apenas especulação, é apenas embasamento em algo
que acaba de acontecer e que as pessoas vão procurar registros aonde possam encontrar, digamos, embasamento para algum tipo de especulação barata, muitas vezes, né? Eu gostaria de lembrar também que não apenas o povo judeu está em suas casas, trancado em suas casas, mas também praticamente o mundo todo. Então, estivesse apenas o povo judeu trancado em suas casas, o argumento teria alguma robustez, mas quando o mundo todo está encarcerado em suas próprias casas por conta de um vírus, então nós ficamos, aliás, que é um vírus inclusive que também ataca o povo judeu, que também é contraído pelo povo judeu, e que nós temos notícias de pessoas infectadas em Israel, temos notícias de pessoas religiosas ou não religiosas, seculares e não, enfim, todo tipo, de todas as camadas sociais, né, e culturais, enfim, da nação de Israel, que estão contaminados pelo vírus. Se fizéssemos uma alusão ao Malach HaMavet, ao anjo da morte, como na primeira redenção, então nós teríamos que fazer aqui também o vírus como sendo algo semelhante a isso, mas porém lá na redenção inicial, convém lembrar que nenhum dos israelitas foi ferido, nenhum dos seus filhos. E hoje nós não temos esse cenário. Então, tudo isso que se compôs aqui, tudo isso que se tenta armar em cima dessas passagens e desses comentários, não deixa de ser puramente uma especulação, sem nenhum fundamento técnico, exegético, racional e lógico. Minha gente, então esse é o meu recado por enquanto, e até a próxima então.